Olá, eu sou o professor Heber Capistrano. Nós vamos estar conversando agora nesses próximos minutos sobre a disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Basicamente, eu sou um professor da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui do Departamento de Administração, e nós temos trabalhado nesses últimos anos a discussão dentro da temática da gestão estratégica, do planejamento estratégico empresarial e também em organizações públicas. Juntamente comigo, nós temos a professora Graciele Pisato, que é psicóloga e também especialista na área de desenvolvimento de planejamento em organizações. Ela está com a gente também nessa disciplina e vai participar das discussões também durante o do decorrer da disciplina. Basicamente, eu gostaria de explicar, num primeiro momento, o que é a disciplina e como ela pode ser aproveitada como fruto do debate que os senhores já vêm recebendo nas primeiras disciplinas. A disciplina de planejamento ela acaba por sintetizar, por receber toda a bagagem de conhecimento que vocês já receberam nas disciplinas anteriores, no sentido de poder prover uma ferramenta capaz de otimizar, né, e fazer com que de fato aconteça todo aquele debate que foi realizado de um modo mais específico. Então a disciplina trata da questão de como eu posso pegar um planejamento, né, uma ferramenta que é o planejamento, enquanto uma metodologia de criar estratégia e fazer com que de fato o planejamento me ajude o gestor na condução da sua ação pública, na sua ação de desenvolvimento na sua localidade. Então, a disciplina trata do planejamento enquanto metodologia de criação de caminhos alternativos, caminhos que propiciam o desenvolvimento de ações do governo baseadas, sobretudo, no atendimento das necessidades diagnosticadas e demandadas na nossa sociedade. Para que a gente possa fazer esse debate e entender a disciplina, ela está dividida em 4 unidades. A primeira unidade, ela trabalha o conteúdo introdutório ao planejamento estratégico governamental. Ele parte da discussão, e basicamente apoiada pela economista Carlos Malthus, né, que trabalha a discussão mais específica do planejamento dentro das questões do Estado. Especificamente na unidade 2, você tem um planejamento, o que é de fato o planejamento estratégico governamental. Então nós temos a unidade 1 e a unidade 2, de um ponto de vista mais teórico, né, um pano de fundo para que a unidade 3 e a unidade 4 possam ser desenvolvidas, que são unidades mais aplicadas. A unidade 3 trabalha na metodologia do diagnóstico a partir de situações, né, situações problemas, e a unidade 4 trata do planejamento a partir dessas situações problemas. A unidade 1, especificamente, ela examina o contexto sociopolítico brasileiro, onde deve estar inserido o planejamento estratégico governamental. Esse contexto se caracteriza como o desenvolvimento e a construção daquilo que é chamado Estado necessário, né, e o contexto da disciplina da administração pública. Nessa unidade, você trabalha um pouco mais a questão teórica de como veio sendo desenvolvidas as questões de enfrentamento pelo governo das demandas sociais, né? Que ferramentas foram utilizadas e quais modelos de planejamento foram utilizados nesse debate. Essencialmente, ela descreve esses modelos, né, tanto no Brasil como no mundo, os modelos que deram certo, que tiveram maior repercussão e maior impacto na sociedade, debate um pouco a questão do Estado ditatorial, você saindo do Estado ditatorial, entrando no Estado neoliberal, que questões realmente impactaram a nossa sociedade. Então, a unidade discute essa temática e discute também, começa a introduzir como o planejamento estratégico governamental pode ajudar o gestor público, né, dentro dessa discussão, como ele pode pensar em trabalhar o planejamento como uma competência necessária para esse desenvolvimento das ações do governo. No segundo momento, a unidade 2, ela discute a questão das políticas públicas, né? Ou seja, como eu posso analisar a melhor política a partir do entendimento das necessidades que existem na nossa sociedade, né? Ela trata de uma confluência, de fato, entre ciência pública e administração pública e o planejamento estratégico situacional. Ela vem trabalhar na seguinte questão: é importante nós entendermos as temáticas de planejamento a partir do contexto de fora para dentro. Como é possível ao gestor ele captar as suas demandas, as principais demandas, priorizá-las e conseguir transformá-las em projetos de governo. Essa é uma questão
trabalhada nessa unidade. Então ela reúne elementos para você entender a concepção do Estado recebido, né, o Estado herdado, para um Estado necessário, né, aquele Estado que de fato atenda às necessidades da população. Nesse caminho entre Estado herdado e Estado necessário, é necessário compreender a análise de política e compreender o planejamento a partir da análise situacional de problemas, né? É nesse contexto que a unidade 2 trabalha. A unidade 3, ela já entra numa aplicabilidade, ela discute a metodologia proposta pelo autor, por Renato, na perspectiva de diagnóstico de situação-problema. A partir desse diagnóstico, é necessário fazer um levantamento, uma priorização, para que você possa estabelecer, de fato, um planejamento. Então, ele passa dessa discussão nessa unidade, ela procura compreender como se pode gerar, coletivamente, um mapa, né, que aponte uma situação-problema de alto impacto no município, na localidade, no órgão público que você esteja comandando, né? E a partir disso você deve construir um mapa, né, de cognitivo, de relações entre causa e consequências que o não enfrentamento ou o enfrentamento dessa situação-problema pode ocasionar. Basicamente, essa disciplina ela é uma introdutória na discussão da metodologia, né? Como você pode identificar essa metodologia como você pode usar a metodologia de diagnóstico de situação-problema para ajudar o gestor nessa transição entre o Estado herdado e o Estado necessário. A última unidade, ela trabalha essencialmente a metodologia de planejamento, ou seja, no primeiro momento eu fiz um diagnóstico, agora que eu diagnostiquei, eu preciso desenvolver esse planejamento a partir desse primeiro diagnóstico. Se nós lembrarmos, nós vamos sempre quando você vai no médico, o médico faz uma primeira análise, pede um exame, pede alguns exames de sangue, etc., raio-x, você devolve esses exames para ele. A partir desse momento ele começa a planejar a sua ação. A mesma análise que nós estamos fazendo também. No primeiro momento se faz um diagnóstico, a partir desse diagnóstico você começa a planejar o que você vai fazer para promover a melhor gestão governamental no município, na organização que você esteja envolvida. Então, essa unidade 4, ela trabalha os conceitos da metodologia de planejamento a partir de situações, né? Ela faz uma diferenciação, a importância, caracteriza, né? E mostra como que você pode ir aprender essa metodologia muito utilizada nas discussões de planejamento estratégico de governo. Okay? Eu gostaria de fazer com vocês, já que essa primeira parte foi uma parte mais introdutória, para mostrar o que a apostila ofereceu para vocês. Esses capítulos são divididos em 4 capítulos. São capítulos, é uma apostila de mais de 140 páginas, então nós vamos ter que ter uma dinâmica e uma disciplina de leitura. Você tem que acompanhar e ter pelo menos de 8 a 9, 10 páginas por dia, para você conseguir acompanhar nesse período de realização do curso. Então a nossa sugestão é que você esteja atento ao período e acompanhe de fato de uma forma dinâmica, melhor possível, a leitura dos capítulos, né? Bom, a grande questão que nós observamos analisando essa temática do planejamento estratégico governamental é que hoje nós precisamos enfrentar um debate. Como eu posso desenvolver um gestor público que seja um bom técnico, mas que ele tenha, sobretudo, uma capacidade de entender a visão de jogo? Ou seja, eu tenho que jogar bem, eu preciso dominar bem a bola, preciso saber fazer as coisas, mas eu preciso também entender o que está ao meu redor, entender as demandas que existem. Ou seja, a grande questão que se coloca nesse momento é como eu posso ajudar e como nós podemos pensar um gestor público que tenha, além da competência técnica, uma competência diferenciada em termos de formulação de políticas públicas de alto impacto e que sejam relevantes para a sociedade. Como é que, de fato, nós podemos fazer essa discussão, né, de transformar um gestor público, tirá-lo de uma questão técnica, de um foco essencialmente técnico, para uma visão mais ampliada? Essa é uma questão que passa pela realidade de que todo gestor público é o ator central que faz as mudanças, que promove e que provoca as mudanças, ok?
A partir do momento que você tem uma discussão centrada no gestor público, e é isso o objetivo do programa, quando você começa a analisar o PNAP, você vai observar que ele tem um foco em desenvolver quem? O gestor público. A partir dele, como ator central, você consegue fazer as grandes mudanças demandadas pela sociedade. Ou seja, o gestor público é aquele que recebe uma situação, um governo, recebe uma secretaria, recebe uma gerência, com determinadas condições, positivas ou negativas, e ele é responsável para fazer um desenvolvimento dessa unidade, dessa secretaria, promover uma gestão, ou seja, o que nós chamamos de Estado herdado e aquilo que é um Estado necessário. Nesse sentido, passa a ser crescente o debate de você entender como você está hoje, qual a situação hoje, e como você pode contribuir para desenvolver uma nova situação, uma situação futura desejada. Nesse sentido, essa discussão entre a situação atual e o futuro desejado, encontra-se o debate do planejamento estratégico governamental. Falar em crescimento, falar em desenvolvimento, falar em atendimento das necessidades, implica em falar em mudanças. E falar em mudanças dentro do contexto de gestão, significa falar em planejamento, né? E, sobretudo, planejamento de caminhos alternativos, caminhos diferenciados, caminhos que levem, de fato, a um grande impacto na sociedade, a formação de projetos que sejam, de fato, estratégicos para a nossa comunidade. Nesse sentido, a grande questão que a gente vem falando aqui é que esse processo de transformação, ele implica em mudanças. Nós recebemos, e a discussão é travada na apostila, caminha no seguinte sentido, de que existia um Estado ditatorial, da ditadura militar, e um Estado que provocou a formação de determinadas políticas, né? Todavia, essa transformação, do Estado ditatorial para um Estado neoliberal, houve implicação também, centralizações, reformas, privatizações, tudo isso são debates que geraram para a situação chegasse no estado de hoje, 2011. Brasil 2011, Mato Grosso 2011, Cuiabá, Diamantino. Como estamos hoje em termos de gestão do Estado? Nós recebemos, né, uma cultura, recebemos umas condições, estamos enfrentando uma realidade, e é necessário que o gestor público tenha a capacidade de, sobretudo, entender como eu posso sair de uma situação atual, ou seja, um Estado herdado, e ter uma capacidade de enxergar políticas públicas de um modo diferenciado para os próximos anos. Isso nós denominamos de Estado necessário, ou seja, o Estado capaz não apenas de atender às demandas da maioria da população hoje marginalizada, mas de fazer emergir e satisfazer aquelas da cidadania política, social, econômica, ambiental. Ou seja, como eu posso abrir o meu leque de entendimento da realidade externa da minha organização. Como eu, enquanto secretário de saúde, eu, enquanto secretário de transporte, de gestão pública, eu consigo trazer para dentro da realidade do governo os grandes debates e as grandes questões externas que a sociedade vem demandando. Nesse sentido, envolve-se a discussão do planejamento, né? Para isso, nós observamos a crescente discussão de que existe uma necessidade de formação de competências no ator principal dessa mudança, que é o gestor público. Ou seja, se você não consegue trabalhar uma atividade de planejamento da sua vida, como é que você vai pensar em planejamento organizacional ou planejamento de desenvolvimento estratégico governamental? Cada vez mais se debate que as pessoas, e particularmente os gestores, assumam a capacidade de desenvolver o quê? Competências para administrar e entender um pouco mais a realidade externa, aquela realidade que esteja acontecendo. Nesse sentido, é importante pensarmos que existem competências que devem ser desenvolvidas. E dentro dessas competências está o processo de elaboração de políticas públicas que, de fato, venham a provocar uma mudança social, econômica e política. Ou seja, existe cada vez mais do gestor público essa formação da competência. Assim também é necessário entender que o gestor cada vez mais precisa trabalhar dentro do contexto de
eficácia, um contexto de eficiência, um conceito de efetividade no uso dos recursos. Cada vez mais precisamos ter gestores que utilizem a capacidade de multiplicar as ações com menos recursos e sendo de modo mais criativo e de modo mais inovador. A formação de competências passa também pela necessidade de nós questionarmos, bom, como está a nossa capacidade atual de planejamento? E aí a questão que nós colocamos foi, como é que você está a sua capacidade de planejamento? Você planeja a sua carreira? Você planeja o seu desenvolvimento em termos de competências, em termos de conhecimento? Você tem uma dinâmica, objetivos, metas, estratégias definidos para a sua carreira? Cada vez mais nós temos trabalhado essa questão de que eu preciso pensar o planejamento a partir das pessoas. Uma organização composta de cultura e pessoas, as pessoas formando a cultura organizacional, pessoas com cultura de planejamento, organização com cultura de planejamento. A grande dificuldade que nós observamos na temática de planejamento é que poucas pessoas têm para a sua vida um debate específico sobre planejamento. Então, nós tentamos entender e começamos a pensar que, ao falarmos de planejamento estratégico governamental, nós estamos falando de 3 grandes conceitos. O primeiro conceito é o planejamento. O planejamento do governo, o planejamento da secretaria, o planejamento da unidade organizacional que você esteja em vida. Um segundo caminho é o agir estratégico, ou seja, como está a sua capacidade de ser diferente, de ser criativo, de ser inovador. Ou seja, eu planejo objetivos, mas além de planejar objetivos, eu preciso pensar como fazer com que esses objetivos de fato aconteçam. Objetivos são criados a todo dia, a todo momento eu estou criando objetivo. Nesse sentido eu preciso pensar, criar objetivo não é problema. O problema é você definir estratégias de como alcançar esses objetivos, como fazer com que esses objetivos de fato alcancem o resultado desejado. E por último, a grande questão é que tratada no ambiente das organizações públicas tem a ver com a questão da governabilidade. Hoje, cada vez mais, ao se definir objetivos, esses objetivos têm que atender a diversos interesses. Não basta atender o interesse apenas do gestor. Ele precisa atender aos interesses da comunidade, da sociedade que ele esteja envolvido. Nesse sentido, cada vez mais, o termo governabilidade passa por uma discussão. Então, quando nós falamos de planejamento estratégico governamental, nós estamos pensando em 3 grandes conceitos. Então, essa disciplina é uma disciplina audaciosa no contexto de provocar uma discussão teórica a partir de 3 grandes conceitos. Planejamento, nós devemos pensar como buscar, como devemos buscar o estado necessário, tal que eu possa atender a maioria da população e projetar um país cada vez melhor. Ou seja, eu preciso entender como eu posso desenvolver políticas públicas, a partir de um contexto de democratização, mas a partir do entendimento de fora para dentro, ou seja, que ferramentas eu posso utilizar para captar as condições externas, do ambiente externo, da minha organização pública, e trazer de modo a que eu possa identificar problemas públicos que sejam relevantes, estratégicos, que tenham raízes em diversos caminhos. E aí nós começamos a pensar, por que o governo Dilma, o governo hoje vigente na nossa sociedade, definiu a discussão, a criação, o envolvimento do debate em relação ao uso do crack. Por quê? Até que ponto o crack ele é, de fato, um problema crítico? Quais as implicações, as causas e as consequências do não tratamento dessa questão pública? Com certeza ela é uma questão prioritária a ponto do governo ter debatido e desenvolvido uma ação específica para combater essa temática. Ou seja, a partir do momento que você tem a preocupação de planejamento, você precisa entender que existem, e a proposta aqui discutida pelo professor Renato Dagnino, professor da Unicamp, é que o planejamento deve ser cada vez mais entendido a partir de situações e problemas. Cabe ao gestor, novamente repito, cabe ao gestor e não mais ao trem, ou seja, cabe ao gestor a capacidade dele pensar e avaliar e identificar os meios
necessários para que consiga, de fato, atender a demanda social. Para isso é necessário que ele tenha a capacidade de pensamento e de identificação do que de fato esteja acontecendo lá fora. Que ele use ferramentas de entendimento das principais questões problemáticas, né, das temáticas que de fato estão impactando e que necessitem cada vez mais o uso da ferramenta de planejamento. Ou seja, o gestor significa para o gestor que ele deve considerar a sua capacidade de identificar e de disponibilizar meios para a ação. Ou seja, eu identifiquei o problema, eu preciso definir o objetivo. Mas não basta definir o objetivo, eu vou ter que definir como realizar esse objetivo e, de fato, atender a minha comunidade. Nesse sentido, o como realizar é aquilo que nós, professores, nós, consultores, nas organizações, chamamos de agir estratégico. O que diferencia uma organização de outra organização é a capacidade que ela tem de agir, o agir estratégico de modo criativo, de modo inovador e de modo que, de fato, traga resultados dentro de um período de tempo realizado. Quando você joga um campeonato, você tem que entender a regra do jogo. O campeonato, ele é de 1 ano, então eu tenho que vencer o campeonato nesse 1 ano, não é em 3, 4, 5 anos. Cada vez mais existe do gestor público um foco de planejamento que ele possa agir de modo estratégico, mas considerando o período de tempo que ele tem para governar. Até porque nós sabemos da necessidade do gestor de definir objetivos e metas de modo claro, com prazo bem definido. Todavia, objetivos e metas exigem estratégias, e as estratégias caracterizam como foco da ação capaz de tornar possível aquilo que você pensou, aquilo que você discutiu. Aquela situação, problema que você identificou, ela precisa ser delineada através de objetivos, e esses objetivos serem delineados através de estratégias que possam alcançar planos, serem determinados através de ações que possam, de fato, acontecer e gerar o impacto necessário na sua comunidade. Ou seja, é importante pensar que existe uma situação atual e existe uma situação futura. E cabe ao gestor, enquanto ator, enquanto figura central no debate, provocar esse debate e fazer acontecer, né? Cada vez mais, quando nós falamos em liderança, nós falamos em ter a capacidade de identificar problemas e a capacidade de agir de forma estratégica. É impossível você falar hoje de um gestor público que se negue a ser líder, que se negue a entender as questões hoje problemáticas que existem em diversos níveis, né? Eu posso ser um gestor responsável por um projeto na comunidade A, B, C, D, e fazer bem feito, fazer de modo planejado e de modo estratégico os seus objetivos e suas metas, e fazer com que as ações de fato aconteçam. Então nós temos que entender 2 contextos nessa questão do agir estratégico. Primeiro é que o líder, né, o gestor, cada vez mais está convidado a receber e herdar a liderança, né, puxar para si a responsabilidade de fazer acontecer. Mas também, o fazer acontecer precisa entender a regra do jogo. O que a sociedade demanda e quais são as condições que a sociedade nos oferece para que, de fato, eu consiga interpretar nossos objetivos. Muitas vezes, os objetivos são traçados pelos gestores, mas eles são desconexos, né, e sem relação com a demanda social externa que existe. Ou seja, 2 contextos. O ator, e aí nós falamos do gestor, ele é ator, né? E aí ele pode ser um ator principal, um ator coadjuvante. O importante é que ele seja ator, que esteja envolvido no processo de liderança, de entendimento da situação, problema e de ação de melhoria, ou seja, não esteja acomodado, mas que ele se provoque a fazer ação. E aí, como nós estamos falando com um público seleto de pessoas que estão fazendo uma pós-graduação, pessoas interessadas em mudanças, pessoas interessadas em fazer acontecer no seu município. Então nós acreditamos que você, enquanto gestor, você tem essa condição de desenvolver e cada vez mais a trabalhar com políticas públicas de alto impacto no seu município. Então você é o cara, né? Você é a pessoa que pode, de fato, puxar para si a responsabilidade do modo agir estratégico. Todavia, entenda a regra social, entenda no jogo social as condições demandadas por cada um da sociedade, cada uma das sociedades, dos municípios e das organizações. Basicamente, quando se fala em estratégia,
aquilo que nós dissemos. Você precisa listar os problemas que existem, né? Você tem que entender, tem que ter a capacidade de ouvir, né? Ampliar suas antenas de captação de problemas, né? Tentar identificar os principais problemas, avaliando esses problemas, né? Cria uma lista de causas e consequências desse problema e, por último, você trata de definir, afinal, a situação problema é essa, né? Foram definidas suas causas críticas e, a partir dessa situação problema, eu vou, de fato, buscar o apoio. Quando eu falo em apoio, nós estamos pensando que existe uma situação inicial, existe uma situação objetivada, para que, de fato, o meu objetivo, a minha meta, a minha estratégia consiga sair de uma situação inicial para uma situação objetivo, eu preciso do apoio, eu preciso de pessoas, eu preciso do convencimento disso. Quando nós falamos de apoio, nós estamos falando daquele conceito de governabilidade. Hoje em dia, ao falar em planejamento estratégico governamental, nós estamos falando o seguinte: é necessário planejar, é necessário você ter objetivos, metas e estratégias, mas é necessário também você ter a condição de governabilidade. Governabilidade é a capacidade que o gestor público tem de buscar apoio. E ele só vai conseguir apoio para os seus projetos, para as suas ações, se ele conseguir interpretar de um modo claro, né, as demandas políticas, as demandas públicas que existem, né? Ou seja, qual que é a sua capacidade de entendimento das necessidades? E aí entra uma discussão provocada aqui na disciplina, que é como entender a situação-problema. A partir disso, é trabalhado na disciplina uma metodologia chamada planejamento estratégico situacional. O planejamento estratégico situacional, ele identifica esses problemas e ajuda o gestor nessa questão de entender os principais problemas para que ele possa, a partir disso, criar um tripé. O tripé de apoio, né? Esse tripé de governabilidade. Não adianta você pensar estrategicamente se você não tiver um apoio governamental. Ou seja, para você ter um bom projeto de governo, você precisa ter uma capacidade para governar. Essa capacidade para governar demanda a sua competência de planejar e de agir de modo estratégico. Mas não dá para você apenas planejar e agir de modo estratégico sem ter o apoio político. E o apoio político, o apoio público, ele só virá a partir do momento que você tiver uma competência, uma capacidade de fato, entender o que está acontecendo lá fora. Afinal, o que a nossa sociedade está precisando? O que a sociedade Água Boa está precisando? O que a sociedade Diamantino está precisando? O que a sociedade Várzea Grande está precisando? Eu sou gerente, eu sou gestor de uma unidade de saúde no bairro Pedra 90. O que eu, naquela comunidade, eu consigo interpretar de situação-problema e como eu posso, a partir dessa identificação, desenvolver um projeto que venha a ser impacto e que esse projeto, de fato, ele tenha apoio. Se eu tiver um bom projeto, e se eu tiver competência, capacidade de governar, e se eu tiver um apoio político, eu consigo ter aquilo que nós chamamos de governabilidade. Então, falar hoje em discussão do planejamento estratégico governamental significa a união desses três conceitos. Não basta apenas eu planejar, eu ter a capacidade de organizar os meus pensamentos, definir objetivos e metas. Não basta eu apenas pensar em estratégias, ou seja, eu tenho objetivos, tenho meta e tenho estratégias, como alcançar os resultados. Esses são o conceito de estratégia. Eu preciso ter a capacidade de gestão, de governabilidade, capacidade de entender como conseguir apoio para aquelas demandas, para aqueles projetos que nós estamos pensando. Nesse sentido, o debate da disciplina de planejamento estratégico governamental, ele passa esse seguinte quadro, né? Esse seguinte construto. A partir do momento que você, enquanto gestor público, consegue entender a situação-problema, essa situação-problema acaba por gerar um estado que nós chamamos de desejo de mudança. Nós, enquanto gestores, nós somos incomodados pela pressão da sociedade e nós temos cada vez mais um olhar crítico e devemos ter um olhar crítico, uma competência de cada vez mais entender o que está acontecendo lá fora. Ao entender o que está acontecendo lá fora, nós não podemos ser passivos, cruzar o braço e apenas deixar. Esse é um problema esse é um problema esse é um problema esse é um problema não sei quem. O problema é nosso, um problema público. A partir do momento que é um problema público, o gestor deve assumir para si
um desejo de mudança. Esse desejo de mudança gera aquilo que nós chamamos de motivo para planejar. Opa, eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma meta, e essa meta é criar uma visão de futuro, né? Ou seja, pegar uma situação atual, um estado herdado, com dificuldades extremas, e tentar melhorar esse estado, ou seja, sair do estado herdado e chegar no estado futuro. Então a metodologia do PEG, ela trabalha nesse sentido. Você deve cada vez mais ouvir a sua comunidade. A partir dessa capacidade de ouvir a comunidade, você vai identificar as principais situações, problemas que a sua comunidade esteja demandando. Se você cuida de uma área específica, cada vez mais você deve ter uma competência de ouvir ao seu redor, de ouvir aquilo que está acontecendo ao seu redor. Nesse sentido, o PEG trabalha. Olha, convide os atores sociais. Se eu quero debater a questão do pronto-socorro, eu tenho que convidar o médico, tenho que convidar a enfermeira, tenho que convidar o paciente, tenho que convidar o gestor 1, o gestor 2. Quem são os atores que fazem, que estão envolvidos nessa unidade específica que foi comentada? Você deve discutir com eles a situação, o problema, deve definir ações a partir dessa discussão, nomear atores para que de fato aconteça essa ação, e monitorar e acompanhar todo esse desenvolvimento. Quando nós fechamos essas 5 etapas, nós estamos falando o quê? Do ciclo de planejamento. Mas tudo deve começar, e a grande discussão nossa aqui é que o começo tem que ser bom. O começo tem que ser sensacional. Ele não pode ser mais ou menos. Ele tem que ser um começo que de fato gere um impacto. Senão, o motivo fica fraco para planejar e aí não acontece nada. É o que a gente observa nas organizações. Se você tem um bom diagnóstico da situação problema, você acaba por conseguir identificar objetivos que levem à mudança de um modo mais profundo, mais impactante dentro das organizações. Nesse sentido, nós temos que pensar que o gestor, ele é o responsável para que possa se analisar quais políticas públicas competem à nossa comunidade, podem ser desenvolvidas para a nossa comunidade. E para isso ele pode se usar de uma ferramenta chamada planejamento estratégico situacional, que ela gera cada vez mais o apoio e dá suporte à criação, ao diagnóstico de situação-problema. Lógico, professor Heber, aqui tem um monte de problema que não falta. Nós entendemos isso, mas você precisa ter uma metodologia para identificar quais problemas são internos, né? Ou seja, que você está no seu dia a dia, quais problemas são externos. Como você pode adaptar os seus problemas externos, trazê-los para a realidade interna sua e fazer mudanças, ok? A capacidade que você tem de melhorar tanto a sua gestão interna como a sua gestão do que está acontecendo lá fora é você trazendo para dentro essa discussão, é diagnosticando e sabe, olha, eu sei que essa questão, essa temática, ela vem trazendo grandes consequências no meu município. Falar em aumento da violência, falar em aumento da gravidez infantil, falar em aumento do uso de entorpecentes, vem gerando isso na minha sociedade, isso na minha comunidade. O gestor público, cabe a ele identificar, mapear essa situação, problema, e criar uma metodologia de planejamento para combater essa situação, problema, mas, sobretudo, o que a proposta da disciplina, e ela trabalha de um modo muito claro, é que nós não devemos trabalhar eternamente com isso. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta, uma estratégia e um prazo para que isso aconteça. Então, cabe ao gestor, se eu estou se eu estou responsável por uma pasta, de uma secretaria, e eu tenho 4 anos de governo, eu tenho que estabelecer um planejamento para esses 4 anos. Ah, mas eu quero continuar para mais 10 anos. Depende, são outros fatores. Se nós entendermos o conceito de governabilidade, nós vamos entender que a cada momento existirão novas demandas e o apoio político cada vez mais vai sendo tendendo para novas demandas, né? Então, por isso nós devemos pensar, olha, como posso de fato identificar aquilo que é prioritário e fazer com que de fato aconteça de modo mais objetivo e possível. Nesse sentido, eu recomendo vocês, a nossa discussão, tanto eu como a professora Graciele, nós desenvolvemos um guia de estudos para você, né? O guia didático. Leia o guia didático, faça um bom uso do guia didático, né? Ele tem toda a metodologia dos exercícios, né?
aquelas atividades que vocês deverão estar acompanhando, ok? O material foi desenvolvido, muito bem desenvolvido, um material denso, desenvolvido pelo professor Renato Peixoto Dagnino, da Unicamp. Então nós entendemos a disciplina. Essa disciplina ela inicia agora no mês de dia 30 de abril, né? Ou seja, você vai ter um período de tempo pequeno, mas exige de você, sobretudo, uma disciplina de leitura. Você deve ler de 8 a 10 páginas por dia, para você conseguir não perder o foco. E é uma disciplina que exige que você tenha uma dinâmica, que você tenha essa responsabilidade e esse compromisso de estar acompanhando. Então, aproveite a nossa discussão, aproveite as discussões com o seu tutor, aproveite as ferramentas de fórum, né, bate-papo, para que você possa aí estar acompanhando e tendo os melhores resultados, né? Leia todo o fascículo e participe das atividades que vocês vão ser convidados a estar participando. Essencialmente, para a nossa disciplina, eu quero rapidamente fechar com vocês, mostrando que nós vamos avaliar a sua disciplina a partir de 3 etapas. Primeiro, a participação no fórum. Segundo, a elaboração de um planejamento estratégico governamental. Introdutório, mas que já dê uma noção, um impacto para você de como você pode usar essa ferramenta. E por último, uma avaliação final. Cada uma dessas etapas tem um peso, né? A participação no fórum tem um peso 2, a participação, a elaboração no planejamento é um peso 4, o PEG, né? A avaliação final tem um peso K. Isso está descrito no guia didático que está sendo encaminhado para os senhores, ok? A etapa 1, o que é importante para nós não é você entrar e ficar apenas assistindo, mas você participar, ok? O que nos importa é a qualidade da sua participação no fórum, seus questionamentos, que demonstre que você esteja lendo, esteja provocando a discussão no fórum. Isso é muito importante, principalmente na primeira semana, onde você recomenda que você já tenha lido a unidade 1 e a unidade 2. Essa disciplina de leitura vai fazer diferença ao final. A etapa do fórum, então, ela vai ser acompanhada, né? Comece a pensar nessa leitura de um modo mais objetivo, e aí você já começa, olha, que situação, problema esteja acontecendo no município. Ao começar a pensar em situação, problema no meu município, ou na minha área, eu vou também estar pensando em como fazer o exercício da atividade 2. Antes disso, é importante lembrar que no guia didático terão os critérios específicos para acompanhar você no fórum. A atividade 2, você vai identificar uma situação problema e vai desenvolver um exercício, né? Que é uma situação problema específica para o seu trabalho. Existe a recomendação, tem um critério de correção, existe uma recomendação de como você deve fazer esse trabalho, e isso também está descrito no guia didático. E por último, uma avaliação final, né? Que basicamente vai envolver a discussão da apostila e a discussão do exercício, né, de elaboração do PEG. Nós queremos, a partir disso, né, fazer também uma análise do entendimento do seu conhecimento. Como você conseguiu assimilar os debates que aconteceram no fórum, como você conseguiu assimilar o exercício proposto e também como você conseguiu assimilar a leitura e a interpretação via apostila, ok? Nós desde já agradecemos a sua atenção e nos colocamos à sua disposição, esperando que você entenda que o compromisso é seu no sentido de promover cada vez mais as mudanças na sua região, na sua comunidade. Sucesso, seja bem sucedido.